Oi, gente. Estou mandando aqui o convite para o meu convidado de hoje, pastor Josimar Fonseca. Primeiro, boas-vindas a todos vocês aí que estão comigo, entrando. Alegria ter vocês aqui mais uma vez. Estamos juntos, hein? Vamos ver se o Josimar já entrou. Mandar outra notificação para ele. Foi enviado com sucesso. Vejamos se ele já entrou. Ainda não. Josimar, estou te mandando o convite, meu querido. Você precisa aceitar, me dar de volta. Enquanto todo mundo vai entrando, sejam bem-vindos. Vou mandar o terceiro convite para o Josimar aqui. Vamos ver se ele já entra. Foram todas as solicitações enviadas. Procurando aqui. Ver se ele já está. Josimar. Não estou encontrando meu amigo aqui. Mandar de novo aí, hein? Josimar, você já está aí por aí, meu amigo? Não é possível. Será que eu estou mandando para o endereço errado? Não é possível. Se alguém viu aí, por favor, o pastor Josimar Fonseca. Dá um alô para mim, meu amigo. Acena aí, vê se você já está aí. Se tiver, me acene aí, por favor, porque eu não estou te achando aqui. Vamos lá, Josimar Fonseca. Tá tudo com sucesso aqui que eu estou enviando, só que quando eu dou aqui no meu coisa, eu não consigo ver que ele tem entrado. Se vocês alguém aqui estão vendo o Josimar, você vê aí, Lilian, se ele entrou? Pessoal, avisa para mim aí se vocês estão vendo. Como é que você sabe? Mandado com sucesso. Vamos ver se ele entrou. Caramba. Bom, ele realmente não está aqui, gente. Estou pedindo para você dar um alô, se você estiver aí e não estiver conseguindo. Fala comigo, meu amigo. Opa, agora eu vi ele entrar. Agora eu vi, já está quase. Tá chegando, gente. Tá aguardando aí, mas já tá chegando. Ai, Jesus. Pastor, Tá difícil, né? tá difícil, não sei o que tá acontecendo.
Eu estou solicitando. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Primeiro, o senhor não, tá? A imagem Eu, está congelando. Eu vejo você, te escuto, a minha voz entra, mas não entra a imagem. Eu não sei o que está acontecendo. eu Eu vou vou, fazer eu o seguinte, vou. eu vou cancelar aqui e vou mandar de novo, tá bom? A tua internet está boa? Pastor, hoje em Campinas houve um problema. Estava tudo parado. Voltou a funcionar, ah, porém está dando um bloqueio. Eu vou trocar de internet. Eu vou usar me dá só um minuto, eu vou usar outra Combinado. conexão e entro Então de novo. sai e Mas entra de novo. eu tô há 5 minutos ouvindo o senhor falar, eu já estava quase ligando no telefone. Ah, tá bom. Eu te espero. Agora que eu sei que você está aí, eu te espero. Eu Fica tô em aqui, paz. tô aqui. Vou, Então vou, sai e vou. entra de novo. Gente, pastor Josimar é um homem de Deus, tem uma igreja linda. A igreja dele é a Família da Fé Church. É um homem que tem impactado o Brasil, que tem um ministério lindo, amigo do Silas Malafaia, está sempre junto. Hoje, o que tem ardido no meu coração, que eu quero estar partilhando com ele, é do ponto de vista espiritual o que está acontecendo no Brasil, gente. Eu queria que a gente pudesse estar levantando um clamor por aquilo que está acontecendo no Brasil, por essa guerra, né, que está acontecendo no mundo político, porque realmente o Brasil é um país que tem tudo para dar certo, mas a gente percebe que tem uma guerra terrível. Já dei tempo aqui para o Josimar conectar com outra internet. Vou mandar o convite de novo para ele. Vamos lá ver se ele agora entra de novo. Opa! Vamos ver se ele entra aqui. Bom, já sei que você está aí, Josimar, mas não vi você entrar ainda. Então vamos aguardar um minutinho, gente. Quando a guerra está desse jeito, é porque realmente vai ser bênção. Ó, tá aqui de novo, em nome de Jesus, agora vai dar certo, hein? Em nome de Jesus, ele vai entrar agora aparecendo por inteiro aí, em nome de Jesus. Conectando. Oh, Jesus. Tá aqui escrito conectando, mas você não tem o 3G aí, teu não é legal? Vou cancelar aqui, vou procurar de novo. Uai, cadê as tagzinhas aqui? Calma um pouquinho aí, viu, gente? Que vai dar certo. Vamos ver aqui. Josimar, meu amigo, não estou te vendo aqui de novo. Vou mandar outro convite, tá? Vamos ver se ele já entrou. Mandado com sucesso. Vamos ver se ele entra agora. Ainda não, ainda não, ainda não. Caramba, nós já perdemos 9 minutos só nessa guerra espiritual aí, viu? Acho que a gente vai falar de um tema hoje muito relevante.
Vamos ver lá. Eu estou enviando com sucesso para ele. Vamos ver se entrou de novo, ó. Tá aguardando, ó. Já enviei para ele. Vamos ver se Ai, ai, ai. se Não sei o que está conecta. acontecendo, pastor. Ô, meu amigo, eu acho que é a internet mesmo, viu? Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue ir fazendo, deixa ele conectando aí, e a gente pelo menos ouve a tua voz. Você está me ouvindo ou não? Bom, gente, eu vou começar aqui, tá? Como que conectando, eu vou tentar mais uma vez. Se não der certo, aí eu vou falar o tema que eu queria compartilhar com vocês hoje. Declaro agora liberação dessa internet em nome de Jesus, para que a gente possa ter um momento agora de orar e de compartilhar a tua palavra em nome de Jesus. Agora eu proíbo todo e qualquer demônio que está impedindo que essa internet flua. Eu declaro agora, flua em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora esses espíritos que estão atrapalhando. Em nome de Jesus, Senhor. Uau! Vocês estão vendo isso aí, gente? Conseguimos. Vocês estão entendendo do que eu estou falando, gente? É luta, hein? Até agora, eu estava tentando conectar você e não conseguia. A hora Pastor, que eu falei, eu vou repreender os demônios, eu vou te explicar por quê. Bom, antes de mais nada, eu quero apresentar para vocês aqui o Josimar Fonseca, pastor de uma igreja linda, né? Igreja Família da Fé Church, Família né? da Fé aqui, Família da Fé aqui em Campinas. Aí em Campinas, uma igreja linda, tem um ministério que vai para muito além da igreja. Mas eu já queria começar introduzindo aqui, Josimar. Você sabe que o mundo espiritual, ele atua e muitas vezes a gente pensa que está tudo bem, que não está. Hoje, eu tinha colocado no meu coração para falar sobre o mundo espiritual com você, Uau. porque você é um homem que entende dessas coisas. E quando começou essa guerra, ó, eu vou dar um testemunho aqui antes e depois a gente entra no tema. Há muitos anos atrás, lá pelos anos 84, 85, eu tinha um programa na TV que eu gravava lá nos Estados Unidos. Que era muito mais barato e tal. Eu ia lá, gravava programa para 3 meses. Um dia, eu fui falar da Nova Era e nós entramos no estúdio de ponta. O cara falava para mim assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo. Está tudo certo, mas eu não estou conseguindo. Eu meço, o sinal está passando e não está. Eu sei que nós ficamos 1 hora, o camarada tentando fazer a coisa funcionar. Chegou uma hora, eu fiquei nervoso. Eu falei, isso aí é demônio. E falei com o cara em inglês. Ó, eu sei que você não vai entender, mas me fale aonde é que está, que precisa funcionar, que não está funcionando. Aí ele me mostrou o switch lá, botei as 2 mãos, falei, demônio, Satanás, você está agora repreendido. Em nome de Jesus. Pum! Na hora funcionou. Então, o que aconteceu agora foi isso. Quer dizer, o inimigo não queria que você viesse hoje aqui. É verdade. E hoje, à tarde, o Ricardo Brunelli me convidou para uma live. E eu fiz toda a conexão e caiu. Só que tinha o pessoal da Claro aqui e da Vivo. Eu tenho 2 internets, a Claro e a Vivo. E eles falaram, olha, estamos com um problema em Campinas. Eu fui para a igreja fazer o culto é hoje de 6 às 7, e também não conectava, pastor. A internet lá, eu tenho link dedicado, não conectava. Aí eu chamei o pessoal da mídia, a gente orou, e meia hora depois,
que foi o atraso, a gente conseguiu fazer o culto e foi um milagre. E eu estava preocupado, eu vim para casa, nós testamos, meu filho testou comigo. Eu falei, vamos testar. Eu cheguei 8h20, tomei um banho, testamos, estava funcionando. Aí eu fui ajeitar o negócio, quando eu fui entrar, começou. Trava, trava, trava. Então, hoje eu estou estudando sobre esse tema, porque vou pregar uma série aqui no YouTube, no meu canal do YouTube, e eu já gravei 4, vou gravar mais uns 8 vídeos só sobre batalha espiritual. Então, hoje eu estou muito, assim, sabe, aguçado nessa coisa. E quando eu vi que não ia dar mesmo, eu falei, eu vou repreender esse negócio. Porque você repreender que vai funcionar. E na hora, foi na primeira. Então, queridos, você que está me vendo, muitas vezes na nossa existência, na nossa experiência, a gente pensa que a gente está fazendo tudo direito, as coisas não acontecem por acaso. Então, eu quero te desafiar a usar da autoridade, porque Deus quer que a gente tenha autoridade aqui na Terra. O meu devocional, pastor, sim. O meu devocional de hoje foi Apocalipse 6:6. O Samuel Doctorian teve no Brasil alguns anos atrás. Eu lembro. E ele liberou uma palavra sobre a nação, eu acho que tem uns 10 anos, talvez mais, 12 anos. E eu guardei essa palavra, mas hoje cedo, quando eu levantei para fazer meu devocional e para organizar a agenda do dia, Deus me fez lembrar desse texto de Apocalipse 6:6. E diz assim, eu ouvi como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não toque nem no azeite, nem no vinho. E eu anotei essa frase do Doctória, não toque no azeite e no vinho. E ele escreveu, e ele disse, no meio da crise, Deus não vai permitir que a igreja seja tocada nem na unção e nem no poder dela de cura. Foi meu devocional de hoje. Então, assim, é muito justinho o processo. E eu estou muito feliz de falar com você. E você estava citando a questão da nova era. Não sei se você vai recordar, mas você fez dois. Eu fui em 2 eventos lá em São Paulo, no AMB. No AMB, com o Kadoshi. E eu tive o privilégio de participar do seu evento. Num dos eventos, o Kadoshi ministrou a música, você me permitiu orar. Eu acho que isso tem uns 20 anos. Eu lembro, claro que você era menino ainda. Eu era garoto. E aí orei naquele seu evento você fez um evento ligado à nova era, sacudiu São Paulo. E foi uma experiência incrível. Foi lá que conheci você. Já tem mais de 20 anos, eu acho isso. Não, foi 92. 92. Já faz quase 30 anos. Que isso, pastor? Anos. Misericórdia. Estamos velho, meu amigo. Eu acho que eu tinha uns 2 anos de pastorado, porque eu completei agora, 14 de março, 32 anos de pastorado. E é isso aí, era o começo do meu ministério. Eu até achei estranho que você falou assim, o Silas Furtado me apresentou a você, a gente conversou, aí você falou da igreja que você pastoreava, e aí foi muito rápido, ele falou, você vai orar? Eu falei, pastor, misericórdia. Aí orei ali, eu acho que eu nem orei, acho que eu bati a perna só. Foi que muito benção, Josimar, não lembrava disso, meu amigo. Eu pensei que tinha uns 20 anos, mas tem 30, 92. 28. 12, quase 30 anos, 28 anos. Misericórdia. Mas, Josimar, hoje eu estava meditando com a minha célula, eu estou pensando muito nessa questão do reino, sabe? Quando Jesus ensina a gente a orar, e eu fiz uma pergunta para as pessoas da minha célula, né? O que Jesus quis dizer quando ele falou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é feita no céu? A maioria das pessoas olhou pelo lado da gente ser fiel, da gente andar direito e tal, e ninguém ali olhou pelo lado de que o reino de Deus lá na terra, ou seja, todos os recursos, todo o poder, tudo que está lá no céu, Jesus está dizendo, eu quero que vocês chamem para a terra. E isso está relacionado àquilo que Jesus prometeu a Pedro, né? Eu te dou as chaves do reino dos céus, para que você traga para a terra. Então, eu queria começar te perguntando como você sente que a igreja precisa ter uma mensagem que seja além de salvação. Porque a salvação é só o início.
do propósito de O Deus. primeiro O propósito passo, de né? Deus é para botar Tá. Sim, o primeiro reino passo. aqui na Terra. Fala um pouco do que você acha, como é que a gente enfrenta o reino de Satanás, trazendo o reino de Deus do céu para a Terra. Pastor, assim, houve uma geração que entendeu que o evangelho ele tinha sentido com o aspecto da volta de Jesus e tudo que se fazia estava voltado a esse aspecto. As canções eram céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu com Cristo, vou morar no lindo céu. É verdade. Uma geração que apontava desta realidade. A gente está na Terra, mas vai para o céu. Depois veio uma outra realidade que ficou no meio do processo. A gente vai passar um período aqui, mas depois vai para lá. E existe hoje uma realidade quase que muito mais graciosa, que ela está tomando a igreja de um sentido mais de entendimento mais claro do processo do reino e da mensagem do Cristo, né? E esse processo ele tem ajudado as pessoas a fazer uma nova leitura da sua fé com relação à sua vida prática, diária. Assim, vai haver um arrebatamento da igreja? Vai. O céu está preparado para o santo? Está. Mas nós somos convocados por Deus para fazer as obras que ele fez, e ele diz que nós faríamos obras ainda maiores, e ele disse que se nós crescêssemos nele nessa integralidade, esses sinais que ele realizou não só nos seguiriam, mas se manifestariam. Então, a Amém. igreja, ela precisa ter esse entendimento que ela é um agente transformador do Senhor onde ela está. E onde ela foi plantada, e aí eu não me refiro ao endereço do templo, não me refiro ao endereço, apesar que o endereço do templo é muito importante. Por exemplo, nós fomos, há 8 anos, Deus fez uma mudança muito radical na minha vida e me levou para pastorear uma igreja de 60 pessoas, ok? E eu cheguei no lugar que essa igreja estava, ela estava num processo de crise. Então, ela literalmente tinha quebrado. E o pastor me fez um convite para pastorear lá, e eu aceitei esse convite. Agora, veja, o primeiro culto tinha 104 pessoas, choveu mais dentro do que fora, a gente não tinha uma bateria, não tinha um instrumento, estava tudo deteriorado, não só no auditório, como a volta do auditório da igreja, as casas, o próprio, existe um quartel militar na frente, existe uma escola ao lado, tudo ali, ela era boca de fumo. Nesses 8 anos, tudo à volta da igreja, tudo mudou e valorizou. Tudo. Então, só que esse é um aspecto visual. Agora, existe um aspecto que não é tão visual, mas é pertinente a essa revelação para a igreja e para cada um de nós. Então, se a igreja, que somos cada um de nós, entendêssemos essa visão da graça, tudo à nossa volta vai ser transformado. Começa da nossa casa, depois dos nossos familiares, depois dos nossos relacionamentos, aonde a gente estuda, aonde a gente trabalha, aonde a gente passa, tem que ficar um selo do reino, um selo da graça. Eu tenho dito para as pessoas que eu pastoreio, alguns são pastores de tempo integral e Deus os chamou para esse processo. A maioria Deus não só deu a eles profissão, paga através da profissão para eles serem os ministros de Deus naquele lugar. Médico, advogado, dentista, é o que você pensar. É isso aí. Então, levar o reino, né? Nós temos N atletas que estão conosco. Eles não são jogadores, eles são ministros de Deus que jogam futebol. Aí o cara está plantando o reino onde ele vai. O cara planta célula, planta igreja. O cara faz uma obra que vai além da profissão dele. Ele ainda recebe um salário tremendo para manifestar. Eu acho, Josimar, manifestar. que essa visão de que a gente só está aqui para ir para o céu, essa visão escapista, tirou da igreja a autoridade que a igreja primitiva tinha. A igreja primitiva, ela derrubou o Império Romano. Gente, a gente tem que considerar isso. Os crentes cresceram tanto e o poder de Deus era tão grande que quando Constantino estava lutando com Maxêncio,
ele falou, pô, eu para ganhar eu tenho que chamar esses camaradas aí, entendeu? E tudo bem, Tem a que história associar. mostra que ali criou-se uma igreja universal e tal, e que com o tempo corrompeu, mas isso não tira o fato de que aquele bando de cristãos, de gente perseguida, de gente que fugia para o meio do mato, era gente que mexia, movia os céus, e eles se multiplicavam mais do que coelho. Então, eles tinham uma visão do poder da ressurreição. E hoje o que nós estamos vendo é que muitas vezes a igreja, Josimar, ela está com medo das televisões, está com medo. Sim. Você vê gente com medo, sabe, da guerra que nós estamos enfrentando, porque essa é uma guerra espiritual que está acontecendo no Brasil hoje. A gente vai entrar um pouco nessa questão política, porque eu nunca vi na minha vida, sinceramente, eu nunca vi em lugar do mundo um presidente enfrentar uma guerra como esse aí está enfrentando. Agora, por quê? Porque ele é militar? Não. Por quê? Porque ele veio do baixo clero? Não. Por quê? Porque ele é um cara que não tem um discurso político? Não. Porque nós tivemos um outro presidente que era analfabeto, que falava tudo errado, que mentia descaradamente, que enchia a cara. E todo mundo batia palma pro cara. Será que as pessoas não estão percebendo que isso é uma batalha espiritual? Eu queria que você dissesse o que é que tem, que o Bolsonaro tem, que está todo mundo querendo derrubar esse camarada. É tão espiritual que a igreja, eu tenho uma leitura muito simples desse processo. Eu consigo vislumbrar uma movimentação de manipulação dos poderosos lá fora. Eu consigo enxergar uma disputa de poder entre as grandes nações no processo. Eu consigo enxergar um aspecto de crise que envolve saúde, mas eu não consigo desconsiderar, de forma alguma, que é uma leitura espiritual violenta para calar a voz profética da igreja. E, assim, a igreja não estava preparada para essa parada. Nós não somos aquela igreja, assim, eu não quero ser uma pessoa que faz um comentário do tipo, assim, negativo do processo. Mas nós, no meu entender, se nós estivéssemos na porta do Templo Formosa e chegasse o paralítico e pedisse para nós alguma coisa, espera um minuto, eu tenho R$10 aqui para você. Ia dar mais bola, né? Tá aqui uma marmitex para você resolver sua vida. Então, a igreja de hoje, ela tem templos, ela tem grandes pregadores, ela tem grande música, ela tem assim, tudo que é necessário para se fazer o que é feito, ela tem. Mas está nos faltando a mesma autoridade que era disposta lá nos apóstolos. Cara, você olha para mim. Olha para mim, eu não tenho o que você precisa, que é a solução da sua barriguinha para o alimento agora. Mas eu vou te dar uma coisa que vai mudar a tua história para sempre, no nome de Jesus. E aí a Bíblia não nega que o cara entrou para dentro, né? Essa experiência mesmo que nós tivemos aqui. Eu fiquei tão indignado, sabe, de não ter você aqui, depois da gente ter combinado, ter conversado. Sim. Eu estava estudando hoje a respeito disso. Sim. Eu falei, eu vou repreender, não estou nem aí. Sabe? Isso aí. Eu não pensei se não ia dar certo. Eu pensei, esse demônio vai sair. Então, o que eu acho, Josimar, as pessoas não experimentam a cura porque elas não põem a mão nos infernos. E hoje a galera, pastor, está preocupado de se movimentar politicamente correto, né? Então, está nos faltando ousadia para determinar a cura, para liberar a autoridade, ativar a fé do povo. Eu enfrentei uma situação agora, esses dias, né? Uma pessoa precisava de uma oração. Com essa questão da pandemia, não pode vir, e assim, não pode encostar e tal. A família apareceu lá na igreja com a criança no colo. Aí eu fiquei pensando, e agora? Oro de longe? Mas eu tenho para mim, eu fui chamado para ser pastor. Eu não quero dizer que, assim, eu não quero ter todo o cuidado necessário. Mas eu pedi à mãe, me dá a criança no colo. Eu falei, minhas mãos estão higienizadas, viu? Eu acabei de passar aqui um álcool gel. Tomei a criança no colo e orei. E a mãe disse assim, pastor, a febre não cessa há 40 dias, a gente começou esse negócio.
já fomos ao médico, não cessa. Eu falei, então, hoje é o primeiro dia que ela dorme. E aí fizemos uma oração, não foi porque eu fiz, mas quando ela saiu dali, não deu uma meia hora, a família ligou, o pai ligou, o Vitor dizendo... Mas é lógico que foi porque você fez. Não é porque você é perfeito, é porque você obedeceu. É isso que eu quero dizer para as pessoas aqui. Veja bem, se Jesus olhasse para o leproso e falar, eu não posso tocar nele, porque não o leproso aconteceria. falou para Jesus quando ele desceu do monte, Senhor, se tu quiseres, pode me fazer limpo. O leproso não perguntou, não disse se Jesus podia, ele sabia que Jesus podia. Ele falou, se o senhor quiser, Jesus falou, eu quero. E tocou, e o leproso não passou a lepra para ele. Foi o leproso que recebeu a cura dele. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente deve ser, sabe, imprudente. O que eu estou dizendo, porque outro dia eu vi um pastor tirando sarro. Até o Malafaia citou isso, entendeu? Um pastor tirando sarro, dizendo, olha, vocês pentecostais, vocês deviam ir orar pelos enfermos, tirar a máscara e botar a mão. Eu fico, mas um cara desse é louco, né? Um cara desse não teme a Deus, porque ele não está se levantando contra o pentecostal. Ele está se levantando contra Jesus que mandou fazer isso. Então, acho que a igreja hoje, ela está muito certinha, sabe? Mas, olha, Josimar, quando a gente chegar na presença de Jesus, nós vamos dar conta, meu irmão, porque a gente diz que crê, mas a gente não faz o que ele manda. Quando você sentir que é demônio, bota a mão e manda embora. Não é no teu nome, é no nome de Jesus. Você curou aquela criança. Você curou. Não, Jesus... Não, quem curou foi você. Jesus nos usou para cura. Dele, é claro. É a mesma coisa vamos dizer, da multiplicação dos pães. Jesus falou, vocês se virem, alimenta essa multidão. E ele estava com o poder dele lá. Mas quem é que partiu o pão? Quem é que saiu partindo o pão e os peixes? Foram os discípulos. Então, se eu não tiver alguém para botar a mão e para mandar a doença embora, ela não vai, Josimar. É claro que o poder é de Deus. Mas a igreja está demais. E nessa questão desse enfrentamento com o mundo espiritual, eu queria te perguntar, você tem visão de batalha espiritual? Você acha que o Brasil tem que jejuar? Como é que nós vamos vencer essa guerra, meu amigo? Eu acho que assim, esse processo que se estabeleceu, ele vai ser bom para nós. Porque, veja, eu tenho um grupo de relacionamentos, a gente está falando com eles na comunhão, você citou o Silas, tem o Silmar, tem o Jorge, eu tenho uma boa relação com você, com o JB, e tantos outros amigos que a gente tem em relação, e eu tenho notado, assim, que existe uma intensificação nesses dias das pessoas por buscar o Senhor de forma um pouco mais acentuada. Isso é um bom sinal. É um ótimo sinal. É um sinal de que as pessoas... E assim, eu vejo pessoas ridicularizando a questão de alguns pararem na rua para orar. Alguns prédios mostram as sacadas, as pessoas orando, cantando. Veja, nesses dias vai acentuar de forma muito graciosa a autoridade que o Senhor delegou e a capacidade que a igreja tem de interceder, de entrar na brecha, de se fazer presente. Né? Eu lembro quando minha mãe ainda era viva, e eu fui entrar, há muito tempo atrás, né, eu fui entrar na escola, ela disse assim para mim, quando a professora perguntar o que você é, não diga que você é evangélico, diga que você é protestante. Aí eu não entendi. Aí, católico, todo mundo. E você, protestante? Aí a mulher perguntou, o que é protestante? Eu falei, é o que protesta. Voltei para casa e falei, mãe, a senhora me pôs numa gelada, porque a senhora mandou falar que era protestante. O que é protestante? Eu falei, olha, as pessoas não perseguem quem diz que é protestante, porque entende que é presbiteriano, que é batista. Mas se você falar que você é evangélico pentecostal, você está perseguido na escola, filho. Aquilo me indignou. Mas aí a igreja perdeu essa característica de ser a igreja triunfante. A igreja, assim, eu tenho saudade de algumas coisas. Nós ficamos muito bons na nossa maquiagem que vende o produto para o camarada ver. É a foto com aquela luz, é a frase bem feita, é o culto bem apresentado. E a igreja preta, né? Que igreja preta, bonita, eu não consigo iluminada. Me acostumar com esse negócio, viu? Não sou contra a FAI, mas eu não vou pintar minha igreja preta nunca. Aí esse processo ficou assim, a embalagem do produto é linda. É uma embalagem muito linda, mas assim, poxa, eu conheço o seu ministério, você está pastoreando há quase 40 anos.
ok? Não foi fácil você chegar aí. Não foi fácil para sua família. Custou muita coisa, muito sacrifício. Eu estava com um grupo de pastores outro dia, um cara falou essa asneira. Eu passei do ponto de ter que orar. Falei, pô, mano, como é que o cara passou do ponto de ter que orar? Como é? Eu tô com a minha esposa, tá aqui perto, ela é testemunha. Eu tô acordando às 3 da manhã para orar. Eu fui pregar o ano passado, pastor, deixa eu contar um testemunho rápido. Eu fui pregar o ano passado lá fora numa igreja gringa poderosa, uma porta que Deus abriu. E quando eu estava ministrando, foi um negócio incrível. O céu desceu no lugar. E assim, foi uma visitação incomum numa pregação, parar a pregação porque a igreja foi tomada. Quando eu desci do altar, eu estava impressionado com o que estava acontecendo e eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou assim comigo: eu tenho saudade do tempo que você ficava aos meus pés em oração. Puxa, sabe assim, tipo, receba esse soco em nome de Jesus. Acabou. Eu voltei de lá, eu fiz um propósito com o Senhor. E no ano de 2019, eu peguei minha equipe pastoral e eu fui 52 sexta-feiras sem parar no monte orar. Com 4, 5, 8, 10, 4, 5. Porque eu falei, pô, quando eu era mais jovem, eu tinha práticas espirituais de jejum, de oração, disciplinas. Agora minha agenda está tão lotada para pregar, fazer agenda para cá que eu... E esse período de parada me fez mergulhar nas Escrituras de uma forma como eu não estava tendo tempo. Me fez buscar o Senhor de uma forma como eu não estava vendo. E você começa a ver os sinais se manifestando. É verdade. Eu estou mandando uma mensagem de 1 minuto de fé todo dia para mais de 22 mil pessoas via WhatsApp. Uma ideia que Deus nos deu. Ontem um garoto mandou. Eu gravei uma mensagem. Estão cancelados os funerais. O cara falou com a mulher dele, falou assim, eu vou me matar. Fechou a porta com a mulher dentro de casa e saiu. Quando ele entrou no carro, abriu o celular, a mensagem entrou para ele. Ele começou a chorar, pegou o telefone e ligou para ela. Ela ligou para a gente e eu falei com ele. Pastor, ele ia tirar a vida dele. E por causa de uma mensagem de 45 segundos, Que coisa o cara linda. foi liberto de espírito de morte. Então, eu tô crendo nas obras. É isso. E eu gosto muito daquela última fase, né, da conversão de Paulo, porque Paulo foi um camarada que foi preparado para ser o presidente do Supremo da época. Né? Ele já era membro do Sinédrio, que já era o Supremo de Israel. Então ele sabia tudo da lei, sabia decora a lei, só que ele usava daquilo lá para matar os crentes. Sim. E aí Deus então cega o camarada que achava que enxergava tudo e manda ele lá para Damasco, na rua direita, para encontrar um homem que chama Ananias. Você falou bastante de graça aí. Hananias significa a graça de Javé. Graça. Então, naquele dia, Deus cegou Paulo para que ele tivesse uma nova visão. E o homem que pensou que a vida inteira dele ia ser o defensor da lei se tornou o maior propagador da graça. Eu costumo dizer, Josimar, quando você tenta ir no legalismo, você não consegue nada. Você tem que forçar a barra, você tem que obrigar as pessoas. Mas quando a graça flui da tua vida, não tem nada que impede. É diferente. Então, eu penso que a Igreja de Jesus, hoje, ela está muito voltada só para maquiagem. Sabe aquela coisa dos shows, né? Eu falei aqui da igreja de preto, eu não estou dizendo que toda igreja que pinta de preto assim, de forma alguma. Eu te entendo, eu também. Eu só fiz uma parte, que é a parte do altar, à frente. O fundo é preto por causa da filmagem e do telão de LED. Mas as laterais, para mim, são creme. Então, não, mas assim, eu tenho amigos que têm igreja preta e eu não tenho problema com isso. Sim. Eu não faço para mim porque eu não me sinto bem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, você tem cantores espetaculares, performance, mas você chega perto da vida do camarada, o camarada não olha, o camarada é arrogante, o camarada às vezes nem crente entendeu? Por isso que a igreja está sem poder, Josimar. Tem autoridade. Tá faltando paixão por Jesus, está faltando gente que entenda do reino de Deus e traga para o reino de Deus. Fala, Senhor, eu quero brilhar aqui, eu quero pisar nesse terreno e conquistar para o Senhor, eu quero que Satanás saia
fora daqui porque eu estou indo no teu nome. Tá faltando isso, meu irmão. E Tá faltando gente trabalharmos... que fala, eu vou levar esse reino, porque eu creio no arrebatamento. Eu prego Eu sobre creio. isso. Mas É isso aonde aí. nós vamos reinar? Não é no céu, é na terra. Aqui é terra. É o milênio de É a Jesus, é restauração. Jesus na terra. E os tempos eternos, a Bíblia diz Sim. que a Nova Jerusalém desce para a terra. Então, Vem para cá. eu não quero ficar fugindo para o céu, eu quero transformar esse mundo aqui. É isso aí. Não é isso? Eu quero passar pelos lugares que eu passar e deixar as marcas e as pegadas de Cristo onde eu passar. Essa é a minha grande devoção de vida. Eu penso que hoje a galera está muito mais preocupada em ter muitos seguidores, ter muita gente te vendo, né? E assim, eu tenho feito algumas lives, eu tenho feito lives com alguns amigos e com algumas pessoas que eu conheço a vida, o testemunho, o ministério. E assim, o que me preocupa hoje é a necessidade de fazer uma transmissão dessa natureza espiritual e a galera agregar gente do secular e misturar. A mistura está muito grande, sabe assim? A coisa ficou muito rasa, né? Eu estava com meus filhos, a gente foi numa grande conferência esses dias. Eu tenho uma garota de 21, que é dentista formada, um garoto de 18, está fazendo administração. E o garoto falou comigo agora, pai, eu vou largar tudo para servir a Deus. Deus está me chamando no ministério. Eu falei, tá bom. Você faz mais os últimos 2 anos para se formar, você ter um embasamento, e aí você pode ir. E a gente está olhando, né, um lugar que ele quer estudar na América, ele fala o inglês fluente. E uma coisa que me fez falar com ele, eu falei, João, há muitos seminários modernos, há muita tecnologia nova, mas eu queria que fosse para um lugar onde o ensino é um pouco mais tradicional, mas os homens de fé que saíram de lá são homens não só fortes na palavra, mas homens que operaram maravilhas. E eu queria que você tivesse essa conduta. E aí dei para ele uma Bíblia, pastor, e pedi para ele ler o Novo Testamento e só marcar as manifestações de milagre. E ele está impactado, o garoto. Porque senão fica muito na conversa, na habilidade do vocabulário. E eu acho que tem que acontecer, voltar a acontecer nos nossos cultos, aquelas interrupções que Deus faz e começa a curar sem você pôr a mão, começa a batizar com o Espírito Santo, sem você falar que vai batizar com o Espírito Santo. Começa a tomar em palavras de profecia e revelação quem ele quer tomar, porque a igreja é dele, a obra é dele. E na própria né? adoração, a cura acontecer pela presença de Deus, né? Eu lembro que numa manifestação em 90, lá que você fez da Nova Era, acho que foi na segunda noite. Você lembra disso? Eu lembro que parou tudo, tinha feito o louvor, parou tudo. No meio da palavra, parou. Que bênção que você lembra disso, parou cara. Tudo. Aí todo mundo orando, passou um período orando, e aí profetizando. Eu creio que nós estamos vivendo coisas, não deste tempo, mas coisas que o tempo anterior a nós profetizou esse tempo, profetizou essa manifestação. E eu vejo uma galera nova subindo, feliz da vida, com os garotos apaixonados pelo Senhor, fazendo coisas que talvez parecem assim absurdas, né? De gigante. Aí você se olha e você fala assim, meu Deus, olha isso aí. Esse é um garoto. Você sabe quando... Só que... Pode falar, pastor, eu estou ouvindo. Quando eu fui para o Descend, eu entrei no estádio e eu vi aquela multidão chorando e cantando. Rapaz, eu senti o céu e eu falei, obrigado, Senhor, porque eu estou podendo ver isso. Outra vez. Eu fui tão ministrado por aquela juventude chorando, se quebrantando na palavra de Deus. Eu ia lá para trazer uma palavra, mas eu fui mais abençoado do que a palavra. Você comigo no Morumbi. Eu dobrei meu joelho no lugar que eu estava, num cantinho, para agradecer a Deus. Por quê? Quando eu era menino, meu pai me levou para ver uma cruzada feita por alguns americanos aqui nos estádios. E eu disse para Deus que um dia eu faria cruzadas daquela natureza. E já aconteceu na minha vida com o Celebrar, eu já juntei 60 mil pessoas na rua. O senhor conhece a minha história, sabe que Deus já fez coisa linda com a gente. Só que
há uma geração que não viu. Pô, eu vi Dr. Luiz Esquiriló no Pacaembu, Muito. brasileiro. Eu ia muito lá, no Luiz Quirino. Dr. Luiz Esquiriló no Você sabe que o Pacaembu, filho um dele Brasil. era meu amigão, né, o André? Sim. Aí, aquele cara, um brasileiro, lotava o Pacaembu. Eu vi Marafon, que foi pastor da Quadrangular, lotar o Pacaembu. Encontrei ele agora com 88 anos, vivo, lúcido. Falei para ele assim, eu queria que o senhor colocasse a mão na minha cabeça, porque eu vi o senhor lotando o Pacaembu como evangelista, um brasileiro. Essa geração não viu o estádio lotado. E quando eu vi aquela geração nos 3 estádios, a gente ficou no Morumbi, que as nossas funções foram no Morumbi, eu glorifiquei a Deus, porque eu falei, Deus, o senhor está fazendo de novo, está fazendo de forma diferente, que agora não tem um cara, está todo mundo, e ainda vai fazer coisas maiores. E eu vi um profeta falar, quando foi a Copa de 2014 no Brasil, ele disse assim, um dia os estádios do Brasil, feitos para a Copa, estarão lotados com pessoas adorando ao Senhor. Para mim, cumpriu. Para mim, começou a acontecer. Para mim, Josimar, está acontecendo. Jesus está querendo alcançar a terra. Você sabe que eu comecei um canal no YouTube, assim, despretensiosamente. O ano passado, no final de 2018, ele tinha 38 mil inscritos. Uau. Hoje, eu já estou com 560 mil inscritos. Uau, que lindo. E eu estou falando... Eu comecei meu canal ontem. Então, eu ia te incentivar isso. Eu comecei ontem, pastor, por uma média de 6,5 milhões de pessoas por mês. Uau. Que lindo. Meu querido, eu tenho falado para Deus, a coisa que eu mais quero é falar para as multidões. Outro dia Deus falou para mim assim, filho, você já está falando. E as portas na Europa estão se abrindo porque as pessoas estão ouvindo. Então, hoje, nós estamos no tempo em que o mundo vai ser evangelizado através da internet. Então, eu estou falando para todo mundo. Eu tenho falado para os meus pastores, eu falo para você que está nos vendo. Não importa que você não é um pastor. Se você for um crente em Jesus, comece o seu canal. Comece falando, sabe? Não use a internet para falar besteira, gente. Tem gente atacando uns aos outros. Às vezes eu vejo pastores, homens, sabe, cultos, preparados, fica atacando outro irmão, só porque crê diferente. Brigando, né? É o reformista, o que crê na predestinação, batendo no outro. É o que é tradicional, batendo no pentecostal. Gente, no final das contas, nós vamos, todo mundo estar lá no céu por causa do sangue de Jesus. Então eu tenho dito, não use a internet para atacar ninguém, para ferir a igreja, a noiva de Cristo. Vamos profetizar, vamos trazer o reino de Deus invocando, porque é isso que Jesus quer fazer, Josimar. Agora, você não acha que falta para a igreja mais unidade? A gente é muito cheio de setores, sabe? Você falou do seu grupo aí, eu sei que você está ligado ao Silas, ao amizade, Linhares, né? Também, Mas lá, são meus amigos, viu? O Linhares esteve na igreja, eu vou pregar lá na igreja dele também. Mas sabe? esse grupo é uma antítese de tudo que eu conheço. Primeiro, é um grupo baseado, não tem nada de pregação, comunhão. É um grupo de 14 amigos. O pastor Silas reuniu esses amigos e falou assim, eu quero formar um WhatsApp só de amigos, porque a gente está precisando de amizade, de relacionamento. E eu me incluí na parada. E eu estou lá, e assim, é muito engraçado, porque não tem nada a ver com o que a galera pensa no aspecto assim, a gente tá junto para mobilizar coisas. Não. É um negócio para saber assim, como é que você tá? Comunhão. E aí, de vez em quando, alguns fazem arte, né? Fazem postagens engraçadas de seus ministérios. Os caras colocam lá e todo mundo mete o pau, dá risada, brinca. E tem sido muito bom porque, geralmente, a gente, como pastor, começa a cuidar das coisas que Deus põe diante de você, tomam sua agenda, e você não tem tempo, você não tem amigo, você está sempre ocupado, e isso é muito prejudicial, porque, poxa, ninguém faz nada sozinho. Né? O relacionamento encurta caminho. E tem que ter amizade, né? Por exemplo, os meus amigos mais próximos Você tem um grupo de amigos, o Joel Pereira, o Joelzinho, o Milton Ebenezer, o Miltinho, conheço todo mundo lá, chefe. Entendeu? E tem outros também, você e outros que tem a gente não é tão próximo, mas que a gente respeita, entendeu? O Subirá é um cara que eu admiro demais, gosto demais, mas esse grupo aí, o Milton,
o Joel, o JB, eu, são aqueles amigos que quando você tem um perrengue, você liga, fala, ora por mim, entendeu? Esses Isso é caras tão são. maravilhoso, Outro um dia o senhor torcer fez uma pelo outro. postagem deles. Outro dia o senhor fez uma postagem deles, eu falei, eu quase escrevi embaixo. Só faltou eu, hein? Mas aí eu falei, vou mandar no Está particular. convidado, meu querido, nós queremos cada vez mais gente, porque, na É muito. verdade, a gente é ser humano, né? A gente É é isso ser aí. humano. E é bom demais você poder, sabe, ver um irmão que está fazendo uma coisa certa, aí ele te passa, não é? Então, o reino de Deus é isso. Você traz o É reino de Deus muito através da unidade também. E eu fico da tão comunhão. triste, Josimar, que eu vejo tanta divisão no meio dos pastores, sabe? Se divide por tudo, por causa de política, por causa de teologia, e as pessoas vão lá e falam mal dos outros. E eu fico pensando, os não crentes olham de fora, eu não quero entrar nesse negócio. Nem eles se concordam, nem eles gostam do outro. Para que eu vou entrar É nesse verdade. negócio, né? Pastor, Então, eu vivi uma experiência. Eu pastoreei por anos num ministério muito grande aqui em Campinas, do qual eu tenho carinho, zelo, respeito, saí na bênção. Deus me moveu para uma nova dimensão de fé e vida. Eu fiz o caminho da relação certinha, falei com o meu pastor, pedi a bênção. Eu não saí pela porta do fundo, eu não ataquei ninguém, não houve nada disso. Eu estava lá há 35 anos, dos quais 25 como pastor, e Deus falou comigo, o seu tempo aqui findou. E eu fiz um movimento que o Espírito Santo deixou claro. Eu pedi, nesse processo, eu pedi conselhos para 3 caras, o bispo Tito Oscar, o pastor Silas e o pastor Jorge Linhares, que eu tinha uma relação mais perto. 3 homens E maduros, esses né? caras me deram cobertura, me assistiram, acompanharam, né? Tá tudo em paz, na bênção. Mas uma coisa que mexeu comigo foi isso. Nós tínhamos naquele tempo, no lugar que a igreja está, uma estrutura gigantesca talvez uma das maiores desse país em termos de igreja local. E atrás da igreja, uma igreja pequena, de um pastor muito precioso, que passou um momento delicado no ministério dele. Então, veja, a gente do lado de cá com quase 18 mil membros e o cara com 200 membros. E numa crise, aquele cara perdeu a esposa, quase perdeu o ministério. Eu me tornei amigo dele. Um dia eu estava saindo do culto, passei por lá para ver como era o culto dele, tinha 108 pessoas. Num canto da igreja, porque estava chovendo, dentro da igreja, porque estava chovendo. Aí eu esperei terminar, abracei ele, perguntei para ele, pastor, o que está acontecendo? Você, eu não tenho 5 mil reais para consertar o telhado. E eu fui falar com o meu pastor por causa daquele assunto. Se a gente podia ajudar, como igreja, uma igreja irmã, e não foi possível ajudar. Como eu tinha um ministério à parte, como eu fazia muita conferência para fora, tinha livros, fazia um trabalho itinerante com música e evangelismo estratégico, a gente sempre militou. Do meu ministério, eu fui lá e troquei o telhado da igreja. Então, isso demonstra a nossa limitação a nível de reino. Porque, veja, nessa crise, eu mandei comida, a gente está mandando uma média de 700 cestas por mês para socorrer as pessoas necessitadas. Pô, tem um garoto da Igreja Batista, ele faz um trabalho social de rua violento. Ele pediu para o superintendente dele ajuda para manter lá a obra, que gente vai lá mais de 200 pessoas por dia. E os caras não ajudaram em nada. Aí eu reuni minha galera e falei, vou mandar comida. Um pastor meu falou assim, pô, mas ele é do outro ministério. Eu falei, não, ele é do mesmo ministério. Ele só não é da mesma placa. O ministério é o mesmo. A placa é que é diferente. Então, não é que eu penso diferente. A gente precisa voltar a ter essa relação. Veja, o senhor falou do Milton, que é batista. O senhor falou do Joel, que é uma outra igreja. O senhor, outro ministério. O JB, uma comunidade. A gente aqui, uma outra igreja. A gente tem, sabe, o que nos une tem que ser maior. E o povo que está assistindo a gente precisa perceber em nós verdade nas relações. Eu não gosto do senhor porque o senhor me chama para ir pregar aí. E também não estou fazendo uma live que um dia o senhor vai me chamar para... Não é troca de púlpito, é relação de respeito. Não, na verdade, eu venho admirando. Eu só chamo quem eu gosto e admiro. Então, Você, puxa vida.
te encontrei aquela vez lá em Orlando Sim. e eu sabia que eu te conhecia, não lembrava de onde. Hoje você me refrescou a memória. Legais para acrescentar. Eu quero trazer você. Você me viu ou não? Por favor, pastor. Então, Vai eu ser uma estou dizendo honra. o seguinte, que eu vi aquilo que você estava fazendo, segui você. Eu falei, eu quero trazê-lo para falar, porque eu quero que o meu público possa ver o que Deus está fazendo, porque eu acho que uma das coisas que essa quarentena está fazendo, Josimar, é isso, é unindo a gente. É unindo Graças a pessoas Deus. que estão distantes, que naturalmente talvez não se cruzassem, mas agora a gente está cruzando porque Minha Deus está mulher, querendo olha, formar o olha que reino. a Beta, minha esposa, falou assim, quando o senhor me mandou, vamos fazer uma live? A Roberta falou assim, se você pensar em não entrar, eu te mato. Eu falei, por quê, amor? Porque esse pastor é aquela referência de vida, de história, carinho. Eu estou sempre seguindo lá a igreja, vendo as coisas acontecerem. E assim, eu creio. Agora, eu vou falar de uma coisa. Nesse período de oração que a gente passou, essas 52 semanas orando. Antes de você falar, eu acho que nós temos aí 4 minutos. Então, esses 4 minutos são teus. Pra você falar, Puxa. orar. E antes de mais nada, muitíssimo obrigado Aí, por você se o ter. senhor permitir, segunda-feira ou terça, na semana que vem, eu posso chamar o senhor pelo meu canal, pelo meu Claro, Instagram, e a gente voltar a falar desses assuntos, que nós nem entramos neles. Estamos falando de tantas coisas que tem muita vertente para a gente penetrar e compartilhar. Deus falou comigo uma coisa lá em dezembro. O senhor falou conosco numa oração e o senhor nos mostrou na palavra e falou que haveria um período de poda e que essa poda era necessária. verdade. E eu fiz uma pergunta quando o Espírito Santo falou isso ao meu coração. Porque eu pensei que estava se referindo à igreja que a gente pastoreia e ao ministério que a gente tem. E o senhor falou comigo, não. Eu vou fazer uma poda nessa nação. Que É coisa. necessário uma poda. Que coisa. É necessário uma poda, não por desmerecimento, não por problema. Existem problemas. Mas a poda que eu vou fazer é para que aumente a qualidade do fruto. E aí ele mostrou João, o texto 15, quando ele fala das podas. E aí eu pedi ao Senhor, porque quando Deus fala uma coisa com você, eu gosto da confirmação, porque a confirmação, ela solidifica em base da sua fé. Eu falei, Deus, me dá uma direção e usa alguém para ser tão específico como o Senhor está falando. Eu estava descendo, um garoto falou assim para mim, pastor, lembre-se disso, poda não é problema, poda produz Uau. crescimento e maturidade. Uau. Esse tempo que a gente está vivendo, pastor, nós nunca mais seremos a igreja que nós somos. Verdade, eu E creio. eu e você não seremos nunca mais os pastores que nós somos. Para mim está muito claro nesse período que os ministérios que vão entender a visão do reino e vão ser relevantes não tem a ver muito com a tecnologia que a gente tem para continuar propagando a palavra, mas é a eficiência do nosso pastoreio. As nossas ovelhas e as suas ovelhas, elas estão cientes que nesse processo você não está de braço cruzado, viajando na praia. Eu tenho visto o seu trabalho diário e eu falei, minha mulher é testemunha disso que eu estou falando para o senhor. A minha casa é testemunha. Eu nunca trabalhei para o reino como eu trabalhei esses 40 dias. Eu também. Incansavelmente. Todo dia eu estou pregando e estou adorando. Todo dia. Eu estou pregando mais do que antes. É verdade. Mas eu tinha agenda para pregar, eu não tenho mais agenda. Caiu a oportunidade e a palavra. Então, esse momento vai tornar relevante a igreja e vai tornar o ministério da igreja no Brasil significativo. Aleluia. E eu acho que não tem nada a ver com denominação e nem com quem é famoso, mas com essa graça da autoridade do Senhor que vai ser derramada. E eu me lembro de uma canção antiga, né? Deus faz e fará coisas novas nesses dias. E para fechar, a palavra que tem me alimentado esses dias é a palavra de Apocalipse 3:2. Quando João escreve dizendo assim, fortalece o que sobrou. Tem muita gente olhando para aquilo que saiu da vida dela, olhando para aquilo que não tem mais. Mas eu queria dizer para você, Deus fará uma coisa muito grande na tua vida com aquilo que ainda está dentro da tua vida, da tua casa e no teu ministério. É daí que você tem que entender essa visão. Deus vai fortalecer o que sobrou e o que sobrou
vai ser o nome do milagre e do novo tempo que Deus vai entregar para você, para sua casa e para o seu ministério. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela honra. Eu não tenho palavras para agradecer. Honra é minha. Estima, meu carinho e minhas orações estarão diante do Senhor diariamente por você, sua casa. E